10h43. Então, olá, bom dia. Eu sou o professor Antônio Silva Júnior, da UFRJ, e junto com as professoras Maria Eta Vieira, da UNILA, e Maria Camim Bedin Poli, do Centro Paula Souza, dividimos a disciplina de pós-graduação Leitoras de Almeida Filho e a área de ensino de línguas no programa de pós-graduação em Letras Neolatinas da Faculdade de Letras da UFRJ. Esse curso teve início no dia 7 de maio e finaliza nessa data, no dia de hoje, dia 3 de setembro de 2021, e contou com a participação de professores colaboradores, a professora Gretel Eiras Fernandes, a professora Daniela Canachiro, o professor Juscelino Santana, a professora Magali Barsante, os professores em formação, que são os nossos alunos e alunas regulares, especiais e ouvintes, a quem agradecemos, Maria, Camila e eu, o interesse, também a entrega, a participação nesses últimos meses de muitas leituras, de muitos debates, e contamos nesse encerramento com a presença muito especial do grande referencial teórico do nosso curso, o professor Dr. José Carlos Paz de Almeida Filho, da UNB. O professor Almeida Filho já esteve conosco na última semana, no dia 27 de agosto, que foi uma aula aberta, uma aula gravada, e que pode ser acessada no YouTube. Nesse dia, eu, Antônio, pude explicar com mais detalhes como foi a organização dessa disciplina, que problematizou a produção bibliográfica do professor Almeida Filho, dando detalhes, né, de como foi a organização, e também tivemos a honra, o prazer de ouvir o professor Almeida Filho numa conversa dialogada, também usando um conceito que o professor gosta bastante, sobre a sua produção bibliográfica. Então, nós aprofundamos conceitos da área da ciência aplicada da linguagem, da área de ensino de línguas, da sua teoria particular, né, do pesquisador do modelo OGEL, as suas materialidades. Falamos também sobre o ensino comunicativo das línguas, o papel da gramática e as suas ilhas de sistematização e outras. E, por último, também incluímos um debate sobre o ensino remoto, sobre o contexto remoto em que nos inserimos. Para esse encerramento, infelizmente, encerramento desse curso, nós optamos por hoje propor uma conversa dialogada a partir da produção das crônicas do pesquisador, do professor Almeida Filho. Essas crônicas que começaram a circular no dia 1º de dezembro de 2019, na sua conta do Instagram, e já divulgo @jc.almeidafilho, sendo essa a primeira crônica intitulada Conectados ao Mundo por Línguas e Tecnologias. De acordo com os meus registros, aqui com a minha contabilização, a gente tem a última crônica publicada no dia 24 de agosto, num acervo, segundo os meus dados aqui, de 20 crônicas. 20. Numa análise geral... Oi, professor? É isso mesmo. Tá. 20. Então, numa análise geral, vou fazer uma apresentação aqui das crônicas. Segundo a minha leitura, elas apresentam estilos diferentes. A maior parte, né, delas, assim, um texto teórico, em diálogo com conceitos da produção do autor, e outras no estilo mais narrativo, a partir do olhar da experiência acumulada de muitos anos como cientista aplicado da linguagem. No entanto, apesar dessas crônicas ou teóricas ou narrativas, nós notamos o convite para o leitor seguir como o professor coloca, pela viagem com mapa, e talvez com GPS, para empregar uma das suas metáforas nesse rico de textos, para, de forma a convidar o leitor, né, a conversar sobre o ensino de línguas como uma área profissional, acadêmica e principalmente política, que é um tom muito marcado dessas crônicas. Muitos são os temas abordados, por isso hoje o nosso último encontro, priorizando o debate a partir dessas crônicas, para que possamos questionar algumas soluções mágicas, como o professor coloca na crônica 10, algumas possíveis soluções mágicas para o ensino de línguas, na tentativa desse debate de hoje vislumbrar uma possível visão do paraíso, como é o título da crônica 13. Né? Então, nessa conversa que não vai ter um guion, um script, um roteiro, nós somente pedimos que os cursistas, né, os professores, os alunos, selecionassem uma crônica a partir da sua leitura pessoal. A ideia, de fato, é problematizar esse conjunto teórico, que é um rico material para análise, né, para que a gente possa escutar o professor, né, em diálogo aqui com a turma, para que a gente possa aprender um pouco mais e dialogar com tudo que foi lido.
Mas, assim, antes, é claro que eu vou pedir para o professor Almeida Filho dar suas palavras de boas-vindas aqui aos participantes e quem vai assistir essa gravação depois, e também, assim, comentar um pouquinho como surgiu essa ideia do projeto das crônicas. Professor, seja bem-vindo e obrigado pela disponibilidade novamente. Muito obrigado, professor Antônio Silva Júnior e colegas Maria Eta e a professora Daniela, que está também de convidada aqui, que também colaborou na produção desse curso, a professora Gretel Fernandes, e mais a professora Camila Bedin, se eu não estou enganado, foram os que fizeram parte desse comitê, né? Que produziu a ideia, e depois acho que o Antônio consolidou essa ideia aí no programa de pós-graduação da UFRJ, no programa de Letras Neolatinas. Então, é um programa com um certo caráter de línguas neolatinas, né? Mas ele tenta trazer aqui, eu acho que uma visão universal da área de ensino de línguas. Eu senti que não foi só um curso dedicado a ensino de línguas neolatinas e do espanhol, quem sabe, mas para qualquer língua, né? Poderia ter sido, porque ele teve aluno de outras línguas também no curso. Então, acho que foi um curso ecumênico. Bom, então, quero cumprimentar os colegas, mostrar mais uma vez que eu fico imensamente honrado e alegre com a possibilidade de ver uma série de escritos que eu fiz ao longo dos anos. Eles ganharam uma roupagem nova, uma costura nova aqui, que permitiu né, leituras assim de perspectiva, olhando várias questões de várias perspectivas. Então, eu achei que foi extremamente revitalizador para mim, né? Eu fui olhar outras coisas, olhei com carinho, né? Uma perspectiva ou outra que estava já colocada no curso, né? O curso faz uma tentativa de organizar essas leituras todas de Almeida Filho de uma certa maneira que a gente é, tem que pensar, né? A formação de professores, o modelo OGEL, tem muita coisa ali, né? O ensino de português língua estrangeira, enfim. E hoje, né, nós já fizemos aquela sessão que discutiu toda essa construção, e hoje eu estou aqui para conversar um pouco sobre uma produção minha, que até nem imaginava que ela fosse aparecer aqui, porque ela é um acadêmico diferente, é um acadêmico mais leve, né? Ela é feita para grande público, não é só para o público, digamos, epistêmico, né? O público que quer ler coisas mais formalizadas da academia, mas é algo da academia que tem a ambição de tornar a leitura um pouco mais leve e fluida, de maneira que mais pessoas possam participar. Não sei se todos, mas mais, né, alunos de letras, meus alunos de graduação, por exemplo, eles têm me dito que conseguem ler com uma certa facilidade, não é uma leitura, digamos, dificultada por hermetismos e termos muito técnicos. Então, eu acho que teve esse propósito, não sei, vocês vão me dizer se funciona ou não, mas eu tenho trabalhado nessas crônicas no sentido de falar das coisas que são, digamos, pilares, são coisas importantes da nossa área acadêmica, de uma maneira um pouco mais leve, mais curta, para que os professores não precisem de um cabedal assim muito especializado para poder entrar e se interessar por um tema. Às vezes tem até bibliografia, mas às vezes não tem bibliografia. É um texto feito para as pessoas se saciarem, né? Falar, eu queria saber sobre tal coisa. Então, existem lá coisas como a ética profissional e os professores de línguas. Então, você vai e, e tem algo sobre aquilo, então algo que te inspira para ler mais, o saber que aquilo faz parte do ensino de línguas, né? Então, a questão da formação de professores, eu não fiz um apanhado, Antônio, para saber, digamos, onde eu escrevi mais, mas me parece que é com relação à formação de professores. Eu acho que essa é a tônica mais que predomina, mas
há outras coisas. A aquisição também mereceu 2 ou 3 crônicas grandes já, também a coisa da aquisição, né? Tornar a aquisição um pouco mais palatável, um pouco mais acessível para o professor comum de línguas, né? Que é o nosso grande público, em última instância, né? Quem sustenta a profissão. Então, nós precisamos manter essa conversa para eles. Então, não sei se vocês querem que eu fale mais como começou. Começou como curiosidade, assim, de vamos escrever, professor, pode mandar uma crônica para a gente? Era aquela página da sala, né, que Leila Ribeiro e o marido, Washington Ribeiro, mantinham. Eu comecei a escrever para eles, uma coluna que eles falavam, professor, o senhor vai escrever uma coluna semanal. Então, eu tinha que ter assuntos que fossem variando, né? Comecei a escrever e depois eu criei o meu próprio site aqui no Instagram, e comecei a publicar. Algumas coisas são novas e várias coisas eu fui adaptando, fui retomando e reescrevendo daquela primeira fornada, digamos, de crônicas, né? Então, assim que começou, a ideia era... A Pontes se interessou por publicar, eu é que fico demorando, porque eu acho que, bom, as crônicas às vezes são um pouco informais, não sei como o público vai aceitar, eu fico imaginando, talvez, colegas que tenham uma perspectiva mais acadêmica, mais formal, pode dizer, é muito informal, é uma coisa muito anedótica, na academia é um pouco perigosa às vezes. Então, eu tenho demorado um pouco para pensar em editar isso de um jeito que possa ser lido como um livreto de viagem, assim, né? Você vai viajar e, eu vou lendo, vou pegar ali umas coisas para ler, e pega uma e outra a esmo, coisas que vão te interessando, né? Eu preciso abrir um pouquinho mais o leque, embora a formação seja ecumênica, porque tudo que você pensa para a formação, depois ela vira alguma coisa, o professor pensando na aquisição dos seus alunos, o professor pensando no aspecto de direitos e deveres. Então, vai abrindo, né? A aquisição é a formação dos agentes, né? Na nossa área, nós temos agentes, pessoas que produzem ações para produzir, né, ou o ensino, ou aprendizagem, ou que apoiam ambas, que são os terceiros agentes, como diretores, pais de alunos, pessoas que escrevem de fora sobre o ensino de línguas, jornalistas, enfim, são personagens de fora do centro, né, onde estão os alunos como primeiros agentes, os aprendentes, os adquirentes e os ensinantes, que são os profissionais do ensino, né? Então, esses agentes, precisaria ter um pouquinho para todos, para que o livro ficasse realmente um livro de grande abertura, né? Porque se ele ficar só marcado para o mundo acadêmico, aí ele fica um acadêmico um pouco pálido, os colegas vão ter razão em dizer, não, mas já tem isso de maneira mais aprofundada, né? Então, a ideia não é essa de ter aprofundada, mas de ser uma inspiração, de buscar uma ideia, é isso que eu tenho tentado produzir. Vocês vão me dizer, hoje eu não tenho conversado com um público grande, é a primeira vez que eu converso com um público sobre essa ideia das crônicas, né, da página que está lá no Instagram. Então, talvez vocês consigam dizer alguma coisa. Obrigado. Ótimo, professor, obrigado. Realmente, assim, eu, Maria e Camila já suspeitávamos que talvez esse conjunto se transformasse num livro, né? A gente sempre falou isso aqui durante o curso, e como esse livro ia ser rico, porque, claro, que tem uma rota, né? O senhor trabalha muito com algumas metáforas, a do mapa, né? Viajar, e o leitor poderia escolher ali e ir construindo, né? O mosaico da sua produção. Bem, olha, eu acho que a gente pode abrir agora para os alunos. O Leandro já levantou a mão. A ideia é essa, que vocês apresentem algo que tenha tocado e dialogue com, talvez, a pesquisa de vocês, algum ponto do curso, e que talvez eu e Maria, a gente não precise, né, participar, mas a gente tem muita coisa também para falar sobre as crônicas, mas fiquem bem à vontade. Leandro, começamos com você. A gente aplaude, a gente fica aplaudindo. É dia de ouvir, não é, Maria? Sim, com certeza. Pois é, eu quase não falo que eu morro de vergonha, né? Mas eu acho que prazer, professor Antônio.
eu sou o professor Almeida Filho, né? Uma honra estar aqui com você também, a galera aqui, estamos muito felizes. Eu gostei da ideia da crônica, acho que é uma reflexão, sim, mas uma das crônicas que eu li foi aquela dos direitos e deveres dos professores, né? Eu acho que foi uma coisa muito rápida também, e aí eu gostei, eu não tinha lido ainda as crônicas, então a proposta do curso foi boa por conta disso. E dentro daqueles direitos e deveres, né, que o senhor comenta, um deles é exatamente a questão de preocupar-nos aí com a formação também dos colegas, né? Então, a questão da crônica, embora de fato a gente tenha esse cuidado com a academia, que às vezes é muito exigente, muito crítica, mas também tem uma questão aí de popularizar o conhecimento para aqueles que não têm acesso a essa formação ou não têm tempo, né? A questão dos direitos e deveres lá também falou sobre a quantidade razoável que a gente tem por aluno, por turma, para que dê para a gente preparar as aulas, os materiais. E quantas vezes a gente não consegue estar na academia ao mesmo tempo e dar aula? Então, acho que muitos aqui, professores que estão no mestrado, doutorado, a gente precisa parar um tempo de dar aula e de se organizar financeiramente para conseguir estudar. Então, acho que essas crônicas de formação que a gente consegue ler rápido, realmente como um livro de viagem, que alguém vai ler, que não tem um propósito tão acadêmico, que é popularizar para outro grupo que não esteja na academia, né? Que por conta dos N motivos que a gente sabe aí dos problemas relacionados à educação. Então, eu gostei muito dessa crônica dos direitos e deveres ali, que é bem objetiva, né? E acho que dialoga com um propósito que pode ser diferente um pouco de sair da academia, né? É isso mesmo. Bom, Leandro, gostei. É isso mesmo. Você numa viagem, você está atravessando de Rio a Niterói, você vai indo com ele assim num canto e essa crônica você lê e pensa ainda um pouquinho antes de chegar ao final da viagem. Bem, Suzana, a gente pode fazer isso, né? Assim, blocos, né, de alunos se colocando, o professor comentando depois. Suzana apareceu aqui para mim. Suzana, vai lá. Bem, primeiro, bom dia. Achei ótimas as crônicas, foi difícil escolher uma. Porque eu Que bom gosto que de você ler. teve que ler mais, né, Suzana? Eu gosto desse tipo de leitura porque é uma leitura que ela flui, É né? leve. E exatamente é leve. Existe uma linha de raciocínio ali que ficou muito clara para mim que existe uma linha de raciocínio, mas as crônicas elas podem ser lidas em momentos fora de ordem, né? Fora de ordem. Então isso Exatamente. facilita muito. Isso facilita muito. Eu li e escolhi, né? A crônica de número 6. E eu acho que nesse dia que é porque é assim o ensino de línguas na escola. Essa é forte. Essa é forte, e eu acho que no dia você estava muito irritado com alguma coisa. Olha, eu estava acho que um pouco amargurado. Porque o que aconteceu? Realmente, concordo com você quando você diz que não há uma prática nacional de ensino de línguas no Brasil, né? Eu não sei quando você escreveu essa crônica, mas existem momentos aí da nossa política e da nossa história que isso foi mais marcante, né? Então, a gente fica irritado mesmo, como professor de língua, quando a gente vê essa não política linguística, né? Não só para o lado das línguas estrangeiras adicionais, como também para o português, né? Tantas pessoas querendo aprender português e não existe esses parâmetros nacionais, tudo isso, né? Ainda é falho, sim, a parte. Eu sei porque eu recebo muitos alunos na escola onde eu trabalho, que são da UFRJ, que vêm fazer estágio conosco de licenciatura, e pela proximidade da escola com a licenciatura da UFRJ da parte de letras. Então, assim, a gente vê como esses alunos vêm cruz, né? Sem uma postura político-pedagógica. Então, como é importante que eles possam ter leituras que façam eles refletirem sobre a prática que eles vão ter no futuro, né? Sim. Então, isso é muito importante. Você levanta a situação dos salários e das condições de trabalho, você chama elas de inomináveis. Achei muito interessante. Acho que é um pouco exagerado. Um pouco... Mas não é muito diferente do que a gente tem, não. Tá? Hoje em dia. O que nós temos no cenário nacional? Né? Nós temos professores
que são professores federais, que têm um salário, vamos dizer, digno, né? Mas a maioria dos professores brasileiros, eles ganham muito pouco. Muitos deles, inclusive, eu tenho muito contato com o interior do Nordeste, muitos abaixo do mínimo. Então, tem professores que praticamente pagam para trabalhar. Então, a gente tem que repensar qual é esse papel do professor dentro dessa sociedade, né? Uma sociedade que não valoriza a educação, uma sociedade que não vê a escola como uma chave de ascensão social. Então, é importante a gente começar a pensar sobre isso. E você levanta esses tópicos na crônica. Eu achei muito, muito bom você levantar esses tópicos de cunho mesmo político, porque a gente não tem como fazer educação sem pensar em política nacional, né? Então, era isso que eu queria falar. Muito bom. É isso mesmo, Suzana. Acho que eu estava um pouquinho. Às vezes eu estou ensinando cursos na graduação e eu trago textos, às vezes alguns textos são duros. Eu tenho um texto de uma professora que está no Rio de Janeiro, ela está ensinando numa escola boa do Rio de Janeiro, uma das melhores 20 escolas do Rio de Janeiro. Uma jornalista, ela foi ficar nessa escola durante um semestre, acompanhando o dia a dia de uma escola, acho que era ensino médio, noturno. E esse artigo me deixou um pouco amargo, porque eu comecei a ver, né, num plano nacional, que o ensino tem falhas que perduram e que não vão sendo consertadas, né? O ensino médio, por exemplo, é um ensino que carece de muitos cuidados e ele tem tido um mínimo de atenção pública, né? Então, às vezes eu fico assim um pouco negativizado, mas eu acho que você foi bom, você falou disso, que pode ter mesmo alguma tintazinha um pouco mais carregada, né? Para que uma pessoa de fora também possa enxergar, quem não nos conhece, né? Eu escrevo também para pessoas que estão entrando na área, ou para professores que estão na profissão, mas nunca estudaram, digamos, fortemente para isso, né? Um aluno de letras, às vezes, sai do curso de letras, eu vou perguntar, ele leu meio capítulo, um capítulo e meio, em toda a sua formação de leituras, né? Então, é pouco para que os professores consigam, às vezes, uma ideia mais clara. Mas eu acho que aí é a questão política, a questão que está colocada, uma questão difícil para a gente ver, e agradeço você ter destacado justamente essa, porque ela faz uma visão de conjunto, assim, de que a área pode estar gritando por ajuda, né? Eu acho que eu estou tentando fazer também uma parte, não sei se eu faço, digamos, tudo, né? Eu, às vezes, acho que eu estou pensando muito na questão dos professores mais formados, mais que estão já na pós-graduação ou numa graduação mais caprichada, e a gente esquece que existem os professores que precisariam ainda de algo mais básico, né? Mas é difícil alcançá-los, porque, não sei, precisaríamos ter livros, que nem um livro de crônicas, talvez mais interessante ainda que o livro de crônicas, para esses professores fazerem uma primeira leitura de algumas crônicas, e falar, olha, essa área é área, né? O meu trabalho não é só trabalho, ele serve para a formação de pessoas, de pessoas de pós-graduação, né? E muitos professores com quem eu converso, eles acham que eles só fazem, eles só ensinam. Eles não sabem que o trabalho deles é o próprio material, fornece o material mais precioso para que a gente possa continuar examinando, observando e escrevendo, né, sobre isso. E isso vai virando, digamos, uma literatura que nos forma, né? Então, muitos professores não têm ideia, eles pensam que as teorias vão vir de alguma área, assim, que pessoas vão trazer coisas e nós vamos aplicar e vai virar tudo bonitinho. Bom seria se fosse assim. Bem, temos aqui uma listinha: Ana, Cristiane e Catarina. Oi, professor, bom dia, tudo bem? Oi. Então, Bom professor, eu destaquei aqui uma coisa muito interessante, na verdade, indo na esteira do que o senhor falou da Crônica 15, da formação mesmo, da teorização, mas eu reparei uma coisa, em 2 crônicas o senhor começa com a Maria Junqueira Schmidt, tanto na Crônica 15 quanto na Crônica 11. Então, acho que sim.
É Por que que paixão, me chama é a uma atenção? paixão pela história, viu, Ana? Exatamente. Por que que me chama a atenção? Porque ela era professora do Colégio Pedro II, né? É. E eu também sou professora do Colégio Pedro II. Ah, então E isso aí toca você de maneira toca a especial também. mim, exatamente. E aí eu queria que o senhor falasse assim dessa questão, porque eu também resgatei o trabalho do senhor com a Satelis, que foi sobre Ah, sim, abordagem gramatical, foi. um artigo da Elbe, que o Da senhor fala Elbe. também da Maria Junqueira Schmidt. Então, só acha que realmente, assim, essa sua paixão por ela foi no caso do método direto ter trazido a questão do ensino na língua de fato, se Eu afastada da acho que parte clássica. isso é encantador, né? É, Já, porque ele abre ela é uma perspectiva de modernidade que estava lá no comecinho do século, né? Se a sim, gente imaginar que nos anos 20, nos Estados Unidos, o método direto já estava esgotado praticamente. Mas no Brasil ele se tornou uma possibilidade nos anos 30, uma década e quase meia depois, né? Mas era normal. Já foi pior em outros momentos. O movimento de ensino na Europa demorava 30 anos, digamos, para chegar aqui, né, num lugar um pouco mais distante daqueles centros culturais, né, e de pesquisa. Mas esse caso nós já estávamos aí há 15 anos, tal. Mas foi emocionante porque acho que os anos 30 eram anos vibrantes. O Rio de Janeiro estava se preparando para virar uma cidade emblemática, assim, importante, eu digo, sim. não como alguma coisa negativa, mas o Rio de Janeiro estava se preparando para os seus anos dourados, né? Então eram anos de grande vibração, e o Colégio Pedro II era a nossa universidade, é onde estava pulsando. Você não vê livros em outros lugares, não tem livros. Então, esses dois livros, primeiro porque a ideia de escrever sobre o ensino de línguas como se fosse uma ciência, né? Eu acho que avançadésimo, né? É até muito avançado, acho que é um pouco exagerado, né, para a época, mas eu gosto desse entusiasmo. Eu acho que isso é bom, isso contamina a gente, irradia vontade de fazer coisas, né? Então, dois livros. O professor Carneiro Leão também é uma pessoa interessante, tem crônicas interessantes escritas sobre ele na própria Elbe, eu acho, né? Tem escritores que escreveram sobre esses autores iniciais, digamos, fundantes da nossa profissão acadêmica, né? da nossa vida acadêmica, não da profissão. A nossa profissão é muito antiga, é de 5.000 anos, pelo menos, né? De 50 séculos. Mas a vida acadêmica é aí que eu considero que começou. Há escritos, viu, gente? Há pessoas que escreveram sobre o ensino de línguas no Império, há publicações raras, assim, pequenas, tal. Mas esses dois livros já têm uma consciência diária. Eles sabem, vinha vindo alguma coisa, né? Em 1898, antes de terminar o século XIX, já havia congressos internacionais na Europa. Então, a França, em 1902, a França já tinha orientações pedagógicas para todo o conjunto das escolas, tem coisas muito bem elaboradas, né? Para a época, coisas. Né? Hoje até eu não acho que as indicações deles são tão. Né? Eu estive alguns anos atrás fazendo um curso de formação de professores de português lá na França, e eu reparei que o ensino de línguas na escola secundária ele não tem aquela mesma vivacidade que a gente viu na Europa nos anos 70, né? Aquela vontade de transformar o ensino em algo mais dinâmico. A escola francesa é um pouquinho, ela gosta de fortalecer a parte clássica do ensino, e nisso inclui-se a gramática, eu acho que é a marca deles, né? Mas aí eu senti que não havia nenhum espaço para alguma coisa que não fosse gramatical, centralmente gramatical, né? Achei que o Brasil tinha mais oportunidades, digamos, para fazer coisas mais inovadoras, né? Senti isso lá nesse curso que eu fiz para professores de português. Depois de uns dias, 2, 3 dias, os professores falaram: professor, não sei se o senhor percebe, mas aqui na França a gente não poderia introduzir nenhuma mudança comunicativa das escolas, porque é tudo muito justo, tem o exame, tem o material didático que está voltado para o exame, é Efeito tudo construído. retroativo, né?
O efeito retroativo que o senhor fala, né, professor? E lá, os professores me disseram isso, eu caí das nuvens, né? Eu estava imaginando que eles pudessem considerar algumas medidas, mas eles me falaram logo no terceiro dia, professor, aqui não vai dar para a gente introduzir nada dessas ideias. Eu falei, não, mas é para o português. Português é uma língua pequena, né? Embora seja expressiva na França, mas ela é pequena, relativamente pequena em relação ao inglês ou ao espanhol, né? Mas ela vai. Eu pensava que ela pudesse ter alguma, né? Vocês pudessem fazer alguma subversão. Ainda falei isso assim de maneira brincando, né? Uma pequena subversão. Não, aqui não é possível a gente sair do quadro, né? O quadro é muito forte. Isso tem coisas boas, porque o ensino fica, digamos, bem controlado e dá para, digamos, buscar certas coisas, mas, por outro lado, as inovações ficam prejudicadas, né? Um professor que queira instaurar alguma novidade assim, na sua sala, né, para observar, ele fica um pouco intimidado por isso, né? No escolar, né, no ambiente escolar. Claro que os professores sempre podem inovar quando eles abrem turmas. Hoje em dia, por exemplo, abrir turmas digitais, dá para a gente inovar aí à vontade, né? Colocar as ideias para funcionar. Tá ótimo, professor, obrigada. Nada. Bem, antes de passar a palavra para a Cristiane, tem um debate também muito interessante aqui no chat, né? Uma complementação aí do debate das crônicas. Caso tenha aqui algum tempinho, eu faço a leitura. Cristiane, Catarina e depois Cláudia Maria. Eu também tive essa impressão que a Suzana teve da tinta mais pesada ali na Crônica 6, mas deu um desconforto, mas eu senti um afago também na crônica que o Leandro puxou, né, que foi a 16, dos direitos e dos deveres. Ali tem um certo afago, mostrando que há ali né, algumas coisas. Acho importante o que o Leandro falou do tempo para o professor se preparar. É um morde-sopra, né, Cristiane? Isso, é um morde-sopra, né? Isso. E aí, já juntando as duas coisas, né? A minha preferida é a 13, que é a do Horizonte, né? Não sei se o número do Paraíso, na verdade, do Horizonte não, do Paraíso. Não sei se o número foi proposital, se ela foi escolhida para ser a 13 propositalmente. Não foi só uma. Não foi, não? Foi uma coincidência, então. E aí, lá no final, aparece um convite, né, para a gente pensar também sobre o nosso paraíso, né? Então, acho que a gente pode incluir aí nesse paraíso esse tempo para o professor estudar, para poder trocar. E eu incluiria, puxando já para o meu lado, né, o tempo para produzir materiais, e aí já aproveito para fazer uma pergunta, se há alguma proposta, algum pensamento de crônica sobre material didático. Olha, boa ideia. Acho que eu escrevi muito pouco sobre isso ainda, mas eu vou anotar aqui já, Cristiane, porque eu acho que esse tema dos materiais, das unidades didáticas, ele não cai. Ele não cai. Você passa as décadas e ele está na crista da onda. E eu tenho pensado sobre isso, que os professores gostam muito do tema dos materiais didáticos, porque eles são muito concretos, né? Eles concretizam muito. E eles são uma espécie de guia para o professor depois fazer as aulas acontecerem, né? Eu falo que os materiais didáticos são partituras, né? A gente adora ver as partituras, e se a gente é músico, ou se a gente é alguma coisa que segue uma partitura, a gente adora, porque isso dá um caminho. Mas, e depois, o que vem depois é a aula. Depois da partitura, vem a aula, vem as experiências na língua nova. Então, isso também é maravilhoso, e os professores gostam disso também. Acho que eu tenho que fazer 2 crônicas bem caprichadas, uma para os materiais didáticos, e por que eles são tão populares, né? Porque os professores têm toda a razão de querer pensar sobre isso, porque quando você tem uma unidade didática, eu acho que vai ser o futuro dos materiais didáticos. Eu estou achando hoje que no futuro nós não vamos fazer materiais didáticos. A gente vai montar os materiais didáticos, mas a gente vai fazer unidades.
e daí a gente vai comprar uma unidade sua, uma da Suzana, uma do Antônio, uma da Maria. Pessoas vão fazendo unidades, e às vezes eles fazem unidades interessantes, e elas vão ser, a gente pode, digamos, ceder ou vender uma unidade, né? Nas nossas páginas eletrônicas, a gente pode sempre vender ou passar unidades. Então, as pessoas vão pegar uma unidade nossa que está autorizada e vão acrescentar ao seu material didático, né? Eu acho que vai ser assim no futuro. Nós vamos comprar ou ganhar unidades, mas mesmo assim, a questão do material didático está colocada, não vai mudar. Acho que essa natureza é importante. E eu gostei de você ter destacado essa do imaginário dos professores, né? O desejo deles, o horizonte, como é que é? Aquele horizonte que os professores gostam de colocar para si mesmo, né? Eles olham, eu quero ser assim. É a visão do gostaria paraíso, que a minha né? aula fosse essa, né? Eu acho que... Você sabe que eu fiz isso até num curso que eu fiz em Moçambique, na África. Estava trabalhando com professores lá, em Maputo, na África, e eu perguntei para eles qual era o material dos sonhos deles, e eles, nossa, eles escreveram cada coisa impressionante, né? Mesmo num país que tinha bastante dificuldades em ter acesso a materiais assim novos e vibrantes e muito moderninhos, mas os professores sonham alto em qualquer lugar. Eles não têm, o sonho não tem restrições, porque as restrições são, assim, a gente não acha aquela unidade que a gente precisa para aqueles alunos naquela época, né, naquele momento, mas se nós começarmos a trabalhar unidades, eu já estou fazendo isso com Rita Barbirato, lá de São Carlos, ela já está comprando essa ideia de que a gente vai fazer unidades, e as pessoas podem gostar das nossas unidades, e daí eles pedem para usar ou compram, né? Não sei como é que vai ser esse arranjo, né? Eles compram, a gente agrega aquela unidade no nosso curso de básico 1, ou de básico 2, ou de intermediário 1, né? Então, eu acho que vai ser assim, mais para frente, né? Nós estamos... Né? Ela, por exemplo, trabalha só com unidades, ela não fala material didático como livro, né? É sempre unidades que a gente vai gostar e comprar. E aí é o sonho dos professores, porque às vezes uma unidade não é tão difícil fazer. Você e Suzana, por exemplo, combinam, vamos fazer uma unidade que a gente acha que está fazendo falta, uma coisa assim, 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 e vocês duas fazem durante um semestre, vocês capricham numa unidade, dá para pegar coisas da internet, dá para encaixar vídeos, dá para encaixar entrevistas, várias coisas, né, que a gente pode fazer com o material da internet. E daí essa unidade fica no ar, as pessoas começam a gostar dela e pedir, vocês querem vender? Posso usar? Posso comprar o direito de uso dela aqui para a minha turma de Manaus? Então, as pessoas vão fazer assim, e eu acho que os materiais didáticos vão ficar um pouquinho mais pulverizados, e mais criatividade, eu acho também. Porque aqueles professores que faziam material didático, e daí a editora Zona comprava, e daí ela tem que investir naquilo, e daí elas têm que bombardear os professores com uma coisa que às vezes nem eles querem bem. Então, ele demora para passar, né? O livro didático às vezes tem uma vida útil de 6 anos, 8 anos. Então, é muito tempo. Então, agora não. Com a unidade didática, a gente faz 2, 3 unidades, e as pessoas entram no nosso site e falam, adorei sua unidade, você pode autorizar? Você quer vender os seus direitos para eu usar? É uma coisa legal, os professores poderão eventualmente até ter uma complementação de salário, poderão ter uma vida mais interessante, né? E de autoria também, e ficarem mais conhecidos. Eu acho que tem várias coisas boas para a profissionalização. Professor, tem até uma sugestão aqui no chat de fazer o Netflix de unidades didáticas. É ótima ideia. A gente vai fazer isso, e daí você vai olhar aquele Netflix daquelas unidades, né? Você vê coisinhas bacanas, bem feitinhas, que encaixam, né? E de lá 200 você acha 3, 4 boas para você, tá maravilhoso, né? Você às vezes precisa de 3, 4 unidades num semestre, talvez 5, mas eu acho que 4 dá bem, dá para fazer 4 unidades, do ponto de vista comunicativo, 4 unidades elas dariam para passar um semestre.
né, fazendo coisas interessantes. E o professor compra unidades que não estão totalmente prontas também. O meu conselho é que eles vão fazer unidades um pouquinho mais esquemáticas. Por que não colocar tudo? Porque a gente vai deixar um espaço para que os professores preencham finalmente aquilo que, no lugar dele, no Rio de Janeiro, nós precisamos de algo assim, isso cai bem aqui na minha escola, na minha região, precisa um pouquinho mais. Então, você encaixa mais uma tarefa, mais um pequeno projeto, e aí ele fica do tamanho certo, né, para a sua turma. Então, aquelas unidades completas, né, aquelas unidades assim, tipo chinês, né, eu sempre acho que os materiais vão ser mais japoneses do que chineses, né, eles vão ser japoneses no sentido do minimalismo chinês, do minimalismo japonês, elegante, né? Você pega, você convive bem ali e você coloca você dentro do ambiente, ainda tem lugar para você, né? E a aula chinesa é uma aula bem elaborada, com todas as atividades prontas, aquele rococó chinês, aquele tudo preparado, né? Tudo bem arrumadinho. Então, eu acho que a aula vai ser mais um estilo assim, clean, né? Um estilo que caiba você. Então, eu acho que essa que vai ser eu estou vendo isso como vindo, né? Quem viveu mais na profissão, às vezes tem esses dons, né? A gente acha que é pressentimento, mas não é. É uma capacidade de análise que vai ficando mais completa dentro de nós, né? De ver várias décadas, você está vendo o que está acontecendo, e falar, agora acho que vai acontecer desse lado, vai por aqui, porque aconteceu isso, tem aquilo, né? E é muito óbvio, né, que você não precisa de unidades totais, né? Um professor que já tem um certo preparo, ele não precisa de unidades totais, ele precisa de esqueletos de unidades para que ele preencha, ou ela preencha esse esqueleto com coisas que, digamos, fica perfeito para o meu ambiente, fica no ponto para a minha escola, né? Então, acho que isso é muito bacana, tem um lugar para o professor que já está sendo formado, está na pós-graduação, está estudando de novo, o professor tem ideias, tem justificativas para certas coisas, ele vai fazer algo que diga respeito à sua própria escola, né? Mas aquela base que você trouxe de uma professora que já fez um trabalho é maravilhosa, ela corta caminho para a gente, e a gente gosta, já tem coisas bacaninhas ali, eu acho que cai bem com os meus alunos, cai bem com os interesses deles. Então, eu acho que vem vindo esse futuro. As editoras ainda não, a realidade não caiu a ficha para elas ainda. Professor, eu acho que a sementinha da Crônica 21 foi plantada, hein? Foi. Não, e além disso, professor, várias demandas aqui estão surgindo no chat de pedidos de novas crônicas. Eu só queria acusar a presença, a chegada da professora. Eu já anotei duas aqui. Sim, sim. A professora Camila Bedin já está conosco. Camila, bom dia. Olá, Camila. Oi, gente. Oi, professor. Que saudade. Tudo bem? Olha, deu certo da gente ver você na telinha. Sim, hoje deu certo. Tudo bem? Saudade do pessoal da aula, que faz 3 aulas que eu não consegui participar por conta do retorno presencial. Hoje eu consegui uma brecha e é um prazer estar aqui, tê-lo conosco, viu, professor? Uma honra. Maravilha. Camila, ver a sua vibração, o seu entusiasmo aqui nesse curso trouxe ânimo também para a gente. Com certeza. Isso favorece todos. Um beijo grande em todos vocês. O debate está ótimo, assim, já tem uma listinha, vamos para Catarina, Cláudia Maria, depois Leila, e eu acho que tem mais alguém que vai aparecendo aqui para mim os nomes. Catarina. Oi, professor. Eu estava lendo, a crônica que eu escolhi foi a 15, que a Ana também comentou aqui sobre professores de línguas, formações ontem e hoje. E como a Raquel disse aqui no chat, as crônicas acabam se conectando, né, dialogando uma com a outra. Então, o que eu pensei muito, acho que foi na primeira ou segunda aula dessa disciplina que a gente falou sobre as lacunas da graduação, né? E eu vi que, assim, não sei se hoje tem gente aqui, mas
tiveram colegas de outros estados que estavam participando, e eles falavam, eu sou de tal lugar e eu também não vi, eu sou de tal lugar e também não vi. E como o senhor fala nessa crônica sobre o que o mercado de trabalho entende e pega de profissional e o que vem também da faculdade, estão diretamente relacionados, né? Então, essa lacuna, você estava falando, o senhor, desculpa, estava falando sobre a França, o ensino de gramática, que acaba sendo um pouco o que a graduação, pelo menos no meu caso particular, trouxe o ensino da gramática do francês. Não tive oportunidade de ver a teoria, trabalhar a teoria e entender a teoria. E o que eu percebo, assim, que se nós individualmente não procuramos essa formação continuada, o aluno sai muito louco. E conversando com alunos que acabaram de se formar, eu pergunto, você já leu isso? Você já viu isso? Não, nem sabia que existia. Exatamente. Então, o senhor acha que... Às vezes nenhum livro, viu, Catarina? Às vezes nenhum livro inteiro. Eu raramente acho um aluno que lê um livro inteiro na graduação. É muito... precário. Porque também não é proporcionado. Então, aquele cara nem sabe que existe. Sabe? Então, eu fico pensando... Existe essa área, né? Existe essa área. Exato. Aqui, essa disciplina foi tão enriquecedor para minha carreira que eu não sei dizer o quanto, sabe? Então... Viu, gente? Viu, Camila? Viu, Antônio? Sim, gente, muito obrigada, foi maravilhoso. Sintam-se bem. O senhor acha que existe, assim, a possibilidade de mudança de alguns currículos para a inserção do estudo da ciência aplicada da linguagem? Olha, eu acho que sim. Na minha eu dei um jeito, tá? Na minha universidade. Eu sei que existe. Na minha universidade, eu e meus colegas da linguística aplicada aqui, criamos 3 disciplinas, Catarina. Nós criamos a disciplina de fundamentos da área aplicada da linguagem, criamos uma outra que é para o professor, porque a gente acha que essa é o coração da matéria, né? Então, a área aplicada da linguagem e a formação de professores de língua. E a outra era uma introdução à pesquisa aplicada na área da linguagem. Então, para os professores entenderem como é que eles podem formular seus primeiros projetos numa área como a nossa, com as nossas características. Uma característica sempre meio um quadro complexo, como é que você faz para não simplificar a hora de fazer uma pergunta de pesquisa, a hora de pensar no que você vai usar de procedimentos, né? Então, a gente tem essas três disciplininhas assim básicas, mas olha, sabe quantas nós tínhamos? 2 disciplinas na área aplicada, uma além de língua, né? Tem língua, sempre teve língua, ensino da língua, e é bastante razoável o ensino de língua. Nossos alunos falam a língua, eu gosto, eu acho que tem uma certa qualidade na produção. Mas nós tínhamos 2 disciplinas, uma de língua, 3, né? Uma de língua, uma de métodos, né? Métodos e técnicas, não sei como é que eles chamam, e a outra era de estágio. Então, era isso, né? Mas você sabe que as outras 2 áreas irmãs, mais velhas, a de literatura e a de linguística, tem 15, 16 disciplinas cada uma. Então, eles fazem, olha, nós temos muito pouco espaço para vender o nosso peixe. Então, nós aumentamos de 3 para 6. Então, olha, 100%. Se você falar assim, o professor Almeida Filho não fez nada, fez. Ele elevou em 100% a quantidade de possibilidades de estudo, né, na graduação. Então, nossos alunos já têm uma possibilidade de 100%. Mas só que as disciplinas ainda não são obrigatórias. Os outros colegas têm obrigatórias, né? De linguística é obrigatória, a de literatura é obrigatória. A nossa de fundamentos ainda não é. Fundamentos da LA, né? Fundamentos que eu estou chamando agora com o meu livro
eu radicalizei, né? Agora era a área aplicada da linguagem, agora a ciência aplicada da linguagem, né? Eu não sei ainda como meus colegas vão reagir, tá? Pode ser que não seja muito agradável, mas entrar nesse assunto com eles, né? Não os do departamento, acho que não, do departamento, mas os colegas de outras áreas, talvez eles se sintam um pouco ameaçados, porque nós estamos dizendo que o trabalho de aplicação tem que ser reduzido, é um trabalho que não é central, a ideia da aplicação. Então, nós estamos fazendo, eu acho que estamos fazendo, e eu tenho ouvido, professores me escrevem, professor, eu vi seu livro, pessoal do Ceará, por exemplo, pessoal de Linguística Aplicada do Ceará, lá tem um centro bom, tem um programa até com nota 6 na CAPES, então, muito bom. Olha, professor, nós já recebemos seu material, já vimos seu material aqui e tal, já tem gente olhando, então, já, daqui uns meses, a gente vai ver o que eles acharam, né? Pode ser que eles se finjam de mortos, e aí, né? Bom, não podemos entrar muito por isso aqui ainda, mas pode ser que seja um caminho útil, né? E assim vai, com outros, devagar vai. É uma coisa que vai de boca a boca, eu acho. Não dá para fazer, você não consegue impor uma ideia, né, de encaminhamento de formação. Mas para graduação, eu acho que nós estamos fazendo bem. Nós temos 3 disciplinas fortes que pegam os alunos lá embaixo e eles vão subindo com uma perspectiva já mais profissional, mais de saber que é uma área acadêmica, né? Você não pega os nossos alunos e fala assim, nós temos área? Não tem não temos visto muito essa atitude dos alunos. Então, acho que nós estamos pouco a pouco melhorando, né? Ainda é cedo, porque isso está acontecendo agora, o ano passado, este ano, mas sabe quantos anos foram necessários para amadurecer? Eu estou lá há 12 anos fazendo esse trabalho. Assim que eu cheguei na UNB, nós já criamos as disciplinas de graduação. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar as disciplinas de graduação, né? Mesmo que sejam optativas, porque nós já vamos começando a trabalhar isso lentamente com os alunos, e eles logo percebem que tem uma vivacidade, uma coisa aí que eles não vão achar em outro lugar, né? Os outros colegas estão tentando estudar uma coisa ou outra para aplicar aquela ideia, aquele jargão, aquele conceito. No nosso, não. Nós apresentamos uma coisa mais complexa, é toda uma área, um conjunto de disciplinas, tem um jeito de pesquisar que é nosso e que é útil. Então, eu acho que vai indo, viu? Não sei se eu estou muito otimista, mas o otimismo... Seria maravilhoso que tivesse essas disciplinas, que começasse a criar braços, né? Porque muda muito a cabeça do professor em formação e a maneira como ele vai repensar a sua aula. Até os colegas, viu? Um colega mais jovem que foi admitido recentemente, eu mando para ele o livro que chegou, que eu acabei de editar. Falo, olha, está aqui, veja se você pode mostrar pelo menos para os alunos. Eu percebo que ele já está introduzindo os capítulos, tem uma coisa. Então, dentro do próprio departamento, você pode, às vezes, criar uma sinergia, né? Uma coisa boa. Bom, estou falando muito. Bem, Obrigada. Obrigado, Catarina. Eu vou passar a palavra para a Cláudia Maria, mas, assim, chamando a atenção, porque como a gente está chegando quase próximo ao horário das 12, está ótima a conversa, mas, assim, eu vou pedir, então, para quem quiser perguntar, coloque aqui as suas últimas inscrições para que a gente também faça a leitura do poema, que eu acho que vai ser um momento muito bonito aqui para encerrar a disciplina com a presença... Viu, Antônio? Eles podem falar todos. Podem falar todos, assim, uma palavrinha cada um, para eles poderem dizer o que leram e tal, e depois eu faço algum comentário só fechando. Ótimo, ótimo. Mas estou também, né, Maria e Camila, adorando aqui esse debate hoje. Cláudia Maria. Bom dia a todos, colegas, professor Almeida Filho, professora Camila, professor Antônio, já falei, professora Maria Ita. Olha, eu escrevi um tratado aqui, mas já fui o que eu falei já foi muito também evidenciado pela Catarina, e eu achei muito fantástico essa coincidência, assim, né, da inscrição, que é justamente a questão da formação. Eu escolhi as crônicas, né, a crônica 9, que na verdade também dialoga com a 8,
e o senhor ressaltou que o senhor focou bastante, né, nas crônicas, elas estão com foco bastante na formação dos professores. Então, e aí, que bom que a professora Camila está aí, porque eu vou puxar a brasa para a nossa sardinha, né, que é a formação dos professores de línguas específicos, né, sobre a qual nós fizemos trabalhos, né, acadêmicos. E aí, na verdade, é uma inquietação, né, onde nós temos uma rede federal, né, de ensino tecnológico que já existe há bastante tempo, instituíram-se vai fazer 12 anos os institutos federais, nós temos 38 institutos federais, fora as FATECs e as outras instituições de ensino técnico tecnológico, mais de 400 campos só de Instituto Federal, isso eu falo com propriedade, porque eu trabalho num. Então, o que me deixa assim, em conflito é qual a razão, né, da inexistência, de inexistência ou pouca existência, vamos assim dizer, de formação de professores na área de línguas específicas, né? Olha. Diante dessa necessidade que se tem. Então, é falta de interesse, né? Coloquei aqui umas coisas, né? É a falta de políticas públicas, e aí o senhor já meio que respondeu aí com a Catarina, né? Que, de repente, a universidade tem autonomia para fazer isso. Eu lembro que eu li um artigo do professor Vian Júnior, quando ele estava na UFRN, e ele ofereceu uma disciplina eletiva, né? Porque é como se não fosse importante. E nós que estamos na área, sabemos que os alunos gostam, que os alunos precisam, eles acham que é interessante. Né? Então, a minha pergunta onde está a chave mágica para abrir essa porta? Qual é o caminho para as Índias? Por onde começar? Né? Aí o senhor meio que já respondeu, porque eu só disse assim, nós lá fizemos assim. Então, como dizer assim, inicia-se de uma autonomia das universidades, onde é que eu chego assim, hello, nós precisamos disso, né? Então, é um conflito que, aí só para finalizar, professor Antônio, a gente vê assim, existe tanto a falta, né, da oferta da disciplina no curso de letras, como a falta da oferta da disciplina línguas específicas no caso, eu trabalho com as graduações, né? Eu não trabalho com cursos tecnológicos, mas com a graduação em si, de engenharia, não existe. E se você for ver o documento, deixa eu só passar aqui rapidamente, o documento que as diretrizes curriculares nacionais dos cursos de engenharia dizem assim, que o aluno deve se comunicar as competências eficazmente nas formas escrita, oral e gráfica. Ser capaz de expressar-se adequadamente, seja na língua pátria ou, não é nem I ou E, né? Em idioma diferente do português. Quer dizer, então, não é importante. Como é que a gente faz? Qual seria assim, o passinho, na sua opinião, o passinho de formiguinha que a gente precisa, né, traçar para chegar lá? É isso, muito obrigada. Obrigado, Cláudia. Essa é com vocês mesmos, vocês têm que criar aqueles seminários nacionais, né, de cursos. É isso que é preciso. Em São Paulo já tem, né, os CBTEC, aquelas coisas já foram iniciados, mas no nível dos IFES, eu acho que nós ainda não temos encontros fortes nacionais. Agora, você mesmo pode ajudar a criar, Cláudia, criar um encontro nacional, assim, por internet, né? As pessoas não precisam viajar, gastar, talvez a gente conseguisse atingir todas as instituições. A gente precisa fazer uns encontros, assim, para elas saberem que tem coisas para ler, que aquilo tem uma lógica própria para ensino específico, né? Eu vou ter uma crônica, não sei se ela já apareceu, acho que não apareceu ainda, mas já está prevista uma crônica de ensino para fins específicos, né? Ensino de línguas, ELF. Vai ter uma, tá? Já tá rascunhada, já vem vindo. Muito feliz por saber. Ela vai ter, porque eu acho que aí eu estou falando para o grande público, mas o grande público precisa saber que essa é uma área de especialidade, entendeu?
Mas eu acho que no caso de vocês, das IFES, eu não falo para São Paulo, porque Camila sabe que tem um movimento já lá dentro, o movimento do Centro Paula Souza, ali tem já um núcleo que está gestando algumas coisas, então não se trata ainda de inventar alguma coisa nova, já tem, é só bombar, né? E no caso dos IFES, eu não sei de encontros nacionais, Cláudia, você, se tem encontros nacionais de IFES, eles não me convidam e não tenho reparado nisso, mas você pode, talvez, se juntar com alguns e fazer um encontro nacional, mesmo que seja meio pequeno no início, porque a gente não sabe como é que trabalha com essas coisas, mas não são caros agora para fazer, né? A gente poderia fazer um evento só para acordar os estados, né? E falar, olha, tem uma coisa para nós, tá? Nós somos uma área de especialidade, dá para estudar isso, tá? Eu não estou falando muito de estudar, porque nós tínhamos aqui Magali Barçante no meu programa, mas Magali pediu para sair e nós não temos. Eu suspeito que o programa não vai colocar uma outra pessoa nessa área. Talvez fosse o caso da gente cutucar o programa para ver, olha, quem que vai ficar nesse lugar do ensino tecnológico e tal, né? Não temos aqui. Então, talvez a gente pudesse ter um replacement aí, uma substituição, né? A professora, ela saiu, ela não vai mais ofertar cursos. Nós éramos talvez um dos únicos cursos de programas de pós-graduação no país que tinha uma disciplina específica para ensino de línguas para fins específicos. Ótimo, foi bom, Cláudio, você lembrar que a partir desse ano o Congresso Nacional de Línguas para Fins Específicos ele está sendo retomado, né, agora em novembro. E lembrei rapidamente dessa contribuição, nós temos 2 coletâneas sobre ensino de línguas na rede federal, uma eu organizei na área de ensino de espanhol nos institutos, né, a de espanhol de 2017, e acho que o professor Kleber, também da UNB, e Renildes, da UFMG, organizaram uma de língua inglesa dos IFES. Eu só não sei exatamente o ano, mas é bem recente, mas não necessariamente essas coletâneas assumem, quer dizer, elas mostram que não existe uma identidade totalmente de ELF ou LINF, mas uma identidade docente diversificada, né? Isso é um ponto importante para debate. Bem, Leila e em seguida Raquel. Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui. Eu separei a crônica 2, que é Cuidar das Línguas. Pelo menos assim, é porque eu não consegui abrir no Classroom, eu fui lá no Instagram. E aí, eu gostaria assim, de só falar de um trecho que me tocou muito, né, porque dialoga diretamente com a minha prática de professora de língua espanhola. Mas para termos futuro como nação, precisamos aprender a língua da regionalidade geopolítica, entre parênteses o espanhol, de onde estamos para sempre situados nas Américas e o primeiro de tudo, valorizar e tornar disponível para ser aprendida, vivenciada. E aí, por que isso me tocou, né? Primeiro porque, como professora de língua espanhola, e aí também vários colegas aqui, a gente tem vivido um certo temor, né, em relação ao que a Lei 3.415 impôs e o que a BNCC traz para a gente, né? E isso dialoga diretamente com a minha área e com a minha pesquisa. E depois, assim, o que eu tenho vivenciado na escola vai de encontro ao que esses documentos regulamentam. Eles regulamentam que o espanhol ele precisa, né, se possível, ofertar. Mas os nossos alunos eles estão pedindo outra coisa. Eu consegui organizar uma feira hispânica na escola em 2019 e foi um sucesso, assim, foi muito bom. E hoje eu faço parte do Instituto Federal do Rio de Janeiro e a minha disciplina ela é optativa. E todo semestre eu preciso fechar o formulário porque eu tenho mais de 100 inscritos e aí eu não consigo dar conta. Tanto da educação básica, né, do ensino médio, quanto da graduação. E aí, isso me tocou, porque assim, a gente precisa legitimar isso, né, cada vez mais, o espanhol, né, a gente não ensina simplesmente uma língua, a gente ensina a língua e tudo que vem, né, naquele arcabouço, né, junto dela, e também, assim, o quanto os nossos alunos eles estão querendo aprender essa língua. Né? Então, eu acho que essa crônica ela dialoga muito com o que eu tenho vivenciado,
né, e diretamente com a minha pesquisa. Era só essa colaboração. Muito obrigada, professor, Obrigado. Pela sua voz, né, nos representar nesse momento, sobretudo tão intenso, né, em que nós estamos vivendo. Maravilha. Acho que você falou tudo já. Raquel, ótimo, Leila, você ter destacado. Também tinha marcado aqui essa crônica 2. Olha, a gente nunca sabe, né, Antônio, o que vai tocar os corações. Verdade, verdade. Raquel, pode ir. Raquel, tá aí? Raquel, o microfone tá fechado. Não sei se... Raquel saiu, deve estar... Ela caiu, Ela deve retornar, porque justamente o Meet tem esse problema. Eu não sei se alguém quer aproveitar e fazer... A Raquel voltou, mas enquanto isso, fazer alguma pergunta. Eu atualizei. Oi, Raquel, vai lá. E quando eu atualizei a página, aí voltou. Então, a Catarina falou, né? Tinha falado aquela questão de que as crônicas se conectam, né? Elas se conectam realmente. Eu comecei a ler, fui pela última e depois fui voltando, né? Que a minha pesquisa, eu estou pesquisando a BNC Formação, né? Atualmente, né? No entanto, que dialoga com a da Leila, que é BNCC também. E o que me chamou a atenção começou na crônica 8, que o senhor chama a atenção sobre a teoria adequada. Qual seria a teoria adequada, né, na formação dos professores? Que já é um debate seu, né, falar sobre os cursos de letras, né, as críticas com relação a eles. E na crônica 8, o senhor começa chamando a atenção, né, a nossa reflexão sobre isso. Qual seria a teoria realmente adequada? Depois o senhor entra na 9, mantendo esse questionamento, né, falando sobre a teoria realmente adequada aos professores. E na crônica 15, o senhor traz a professora Schmidt, né, e o professor Lefa também, e discutindo sobre essa questão da teoria adequada. O que está me chamando muita atenção hoje em dia, né, lendo a BNC Formação, participando das lives, né, da professora Luciana Freita, as suas lives e tudo, é essa questão de o que está acontecendo na BNCC, com agora, né, a lei, né, que vai normatizar, né, vai criar um currículo único para todo o Brasil. Hoje mesmo o senhor já falou sobre isso, né? O material didático, uma unidade didática não pode ser usada igualmente em turmas diferentes. Imagina nós termos um currículo mínimo único para todo o nosso Brasil, com contextos diferentes, línguas adicionais, né? Contextos de migração, de fronteira. Então, minha questão é essa, né? Que teoria adequada, né? Seria interessante, ou até na crônica 19 você chama a atenção sobre essa questão, o senhor levanta um pouquinho a questão de um currículo, né? Que teríamos que ter, né? Um sistema que regulasse, mas não ordenador, né? Não que botasse uma imposição tirando a liberdade do professor nas suas aulas. Sim. Então, me chamou muita atenção isso, porque eu estou começando a analisar a BNC Formação, e eu fico assim, será, né? Claro que ela é cheia de retrocessos e tudo, como podemos lutar contra, né, isso tudo que está acontecendo? O senhor falou sobre essa questão de fazer grupos, né, chamar a atenção, achei muito interessante hoje o senhor colocou isso aqui também, né? Só que o que está me chamando a atenção é como pode surgir um currículo único para o nosso país, né? Esse é perigoso, né, e difícil, e talvez não seja nem bem aceitável, mas a coisa vai indo um pouco nessa direção. Eu queria só dizer o que é a palavra aqui, por que é teoria adequada, né? Por que fala isso, teoria adequada? Teoria adequada porque a nossa área, ela é praguejada com ideias de cursos de formação continuada, que pode ser dada por qualquer pessoa. Qualquer pessoa terminou uma tese de doutorado em algum lugar, ou na literatura, ou na linguística, ou em algum lugar, ele se acha, vamos trazer isso para os professores. Então, não é trazer isso para os professores precisam, essa é a minha tese, os professores precisam centralmente de uma teoria que seja direcionada aos processos de que é feita a nossa profissão, os processos da formação em si,
mas principalmente os processos de ensinar línguas e do processos de aprender línguas. Então, esses 3 processos e mais o objeto língua, essas são áreas importantes. As teorias têm que estar relacionadas com os 3 processos. Então, se você tem alguma coisa fora deles, eu vou dizer que talvez não seja tão adequado. Isso não está adequado. Agora, depois que os professores fazem o básico nos 3 processos, eles podem fazer outras coisas. Eles podem fazer cursos de história, para fazer curso de jardinagem, qualquer coisa que tenha algo a ver, eu vou linkar de alguma maneira, aí podem, né? Mas, primeiro, os professores teriam que ver aquilo que é central na sua área. A nossa disciplina, ela tem uma estrutura interna. Ela é feita de 3 processos. E esses processos são ensinar línguas, aprender línguas e o processo da preparação de agentes para aqueles 2 processos. Então, se você está discutindo isso com professores, isso está no centro, ele é central, ele é adequado. Agora, se você está discutindo outras coisas, ela não é central ainda para os professores, eles precisariam fazer o núcleo para depois fazer ao redor, né? Então, essa é a ideia que eu estou discutindo, para a gente ter uma direção. E eu posso depois ajudar você a ver, por exemplo, o currículo da formação, ele precisa ter certos ingredientes, então, se isso for verdade, né? Dá para a gente entender quais são as questões que você pode trazer até para dentro do currículo. Eu não vou falar aqui agora porque demora muito, essa é uma questão de currículo, né? Então, mas a ideia eu gosto de discutir a ideia do que é, da adequação, né? Não estou falando certo ou errado, estou falando o que é adequado para os professores. Quem vai se tornar professor precisa estudar certas coisas no centro, no núcleo, e depois esse núcleo se abre para as questões que são, digamos, mais delicadas, ou mais periféricas, mas que têm algum interesse específico nos lugares onde você está, né? Então, se eu puder, em outro momento, eu posso falar um pouco mais do que são essas propostas curriculares mais básicas, né? Mas isso vem vindo agora com a BNC, com a BNC da formação, né? Vai abrir essa discussão fortemente. Aí a gente vai poder discutir com a Daniela Kanashiro, com Greto, com Antônio, com Camila, nós vamos poder discutir isso, porque os currículos que estão sendo produzidos agora, né, muitos currículos da área de ensino de línguas estão agora entrando nos institutos federais e nas faculdades tecnológicas, né, nas FATECs. Então, ali está surgindo um novo núcleo, né, uma nova onda de cursos de formação de professores de línguas. Então, a gente e com a BNC surgindo, nós aí vamos ter a gente pode discutir tudo isso no conjunto, né? Acho que é uma coisa legal. Obrigado. Bem, obrigado, Raquel. Bom que já tem encaminhamento aí para a sua dissertação, também de mestrado, né, a partir do que o professor Almeida Filho colocou. Eu sou orientador da Raquel e a gente está com um nó nessa pesquisa agora, diante de tantas incertezas, né? Quem trabalha com documento, Daniela, né, sabe muito bem, quem trabalha com documento de política de ensino, política pública, e nessa confusão, nessa crise que vivemos, a gente tem que, quase toda semana, mudar aí o foco de análise desses documentos. Bem, pessoal, infelizmente a gente vai encerrar o debate sobre as crônicas, mas, na verdade, eu acho que não é encerrar, eu acho que elas continuam aqui no nosso imaginário. Como eu disse antes, é uma leitura muito agradável que a gente pode fazer numa tarde única ou lendo um pouquinho a cada dia, né, para tendo esse prazer de continuar lendo a produção do professor Almeida Filho. Eu vou fazer agora uma projeção para a gente finalizar, né, essa primeira parte aqui do curso, finalizar a gravação com um poema. Esse poema aparece na abertura do livro Linguística Aplicada, Ensino de Línguas e Comunicação. A minha edição desse livro é a terceira, de 2009, mas eu acredito que esse poema ele foi escrito em 2004, talvez o professor Almeida Filho possa confirmar. Eu acho que o poema ele resume
a nossa disciplina. Maria, Camila e eu, a gente pensou abrir o curso com esse poema, mas no final, faltando segundos para a aula começar, a gente viu que não daria conta pela riqueza de conceitos nesse poema, e eu acho que agora a gente consegue, sim, encerrar o curso. Vou pedir que vocês realizem a leitura, cada aluno uma estrofe, um verso em voz alta. Eu projetando, eu perco aqui a tela, então não vou conseguir ver o que está acontecendo aqui no debate, mas eu acho que vocês vão conseguir analisar essa produção, esse poema, porque ele é riquíssimo em conceitos que nós discutimos aqui no decorrer desses meses. Vou tentar aqui projetar, e aí já peço aí voluntários para fazer essa leitura. Tudo bem? Eu começo, tá, Antônio? Combinado. Eu começo para dar o tom, e daí as pessoas vão colocando a sua perspectiva, porque dá para ler com tons um pouquinho aqui para lá, né? Eu não tenho esse livro mais comigo, olha, esse livro se perdeu, ele está fora de... Sim, sim. Já está aparecendo, gente, para vocês? Que agora eu não consigo... Já está aparecendo, não sei se vai dar para ler. Aumenta um pouquinho, Antônio, tem que aumentar se um pouco, possível. Antônio. Tá, Todo mundo míope aqui, viu, gente? Aí tá bom, tá bom. Tá ótimo. Tá bom agora? Sim. Aprenderes de línguas. Sempre que há o ensinado, não necessariamente haverá o aprendido. Quando aparecer o aprendido, ele não forçosamente será o produto do ensinado. Vou falar do outro jeito, né? Mas esse mesmo aprendido poderá, em alguma ocasião, ser sim o resultado do ensinado. Surge então nesse cenário a cresteniana questão de que aprender não é coisa de ser uma coisa só. Há o aprender aprendido e o aprender adquirido. Acho que isso já era... Eu passei do primeiro... da primeira estrofe, não tem estrofe. Ele vai num círculo... O primeiro consciente e amante de regras, certo, que nos deixam sem prévio sinal. O segundo, adquirido, se instala em nós despercebido e se revela depois na fluência e na longa e sustentada competência. Muito bem. Daí, já pensarmos, como que, por providência, que nosso ensino pode ter só o aprender, ou chamar o adquirir. Mas esperar não devemos, porque quando ensinamos, para um desses dons de aprender, aquilo que foi desejado nem sempre será o alcançado. E também quando ensinamos, sem saber nosso endereço poderemos, e também poderão os alunos alcançar qualquer dos dois. Se temos um dia de esconder nosso amor pela forma, nosso ensino em materiais e teses, poderão nos revelar, embora o aprendiz possa nem perceber qual dos dois aprenderes ocorre dentro de si. Muitas vezes dizemos que ensinamos assim, e é assim que deveras nos sentimos. Mas o que de fato ocorre e o que dele, enfim, resulta, não é mesmo o que cremos e o que em verdade queremos, mas o que deveras fazemos. Nossa prática nos trai. Para que o aluno só possa ganhar, terá de tornar-se no jogo nosso sócio e cúmplice leal. Seja lá o caso que for, mestre e aluno igual podem crescer na consciência e ação, de tal forma e de não menos sentido, que eles possam ter, em parte, o controle dessa arte. José Carlos Paz Almeida Filho. Ai, gente. Uma brincadeira de sentidos, assim, mas que tem um pedacinho de teoria de aquisição, tem um pouco de ensinar, né? Pesquisa sobre o ensino que às vezes não aparece direito, ou que a gente pensa que está ensinando para uma coisa, mas está na outra. Então, é todo esse jogo de esconde-esconde, né, que está sempre... Olá, pessoal, cheguei no final, desculpe.
Oi, Maga, tudo bem? Chegou num momento aqui muito feliz da gente Camila, José Carlos, Antônio, Olá. todos vocês. Vim, falei, nem que seja para falar um tchau, eu vou entrar. Nós estamos bom falando você ter tchau, vindo. mais ou menos, é aquele poema, Magali, o poema dos aprenderes de línguas. Nós estamos lendo e agora acho que o Antônio vai fazer uma interpretação rápida do poema. Não. Nossa, olha a responsabilidade. Não é isso. É deixar essa análise no ar. Não vou me comprometer aqui a analisar, Estou brincando, não é para fazer agradecer análise. aos alunos que puderam ler, né? Aí realmente não tem estrofes, né? Ele tem todo É uma poesia concreta, né? Alguém falou, poesia concreta. Isso mesmo, o senhor aproveita todos os espaços do papel, tá bem aliado ao concretismo. É isso mesmo. Desce o Pinhatari. Sim, né? E uma apresentação visual, né? Assim, dessa poesia em movimento também. Eu acho que assim esse texto nos toca, né? Assim, de diferentes formas. Dialogando com inúmeros conceitos que nós vimos aqui, de aprender, de aquisição, do papel das competências dos alunos, o diálogo, a pesquisa, né, a pesquisa. Então, eu acho que, para não fazer uma análise, na verdade, fica aqui o convite, né, para que vocês possam também, depois dialogar nos seus trabalhos de fim de curso, com versos, né, com fragmentos desse poema que tanto dialogou com tudo que a gente leu e construiu aqui. Então, eu acho que essa ideia. Seria muito jogar esse movimento para que esse movimento continue e que essas leituras também possam sair daqui e vocês consigam multiplicar nos seus contextos, nos seus locais de trabalho, com os pares, que eu acho que essa também é a contribuição da pós-graduação, né? A gente... Dá para pôr na parede, né, Antônio? Isso. Dá para imprimir na parede, dá para fazer um mobile, dá para fazer uma concreta no jardim. Verdade, com certeza. Há várias possibilidades para ir olhando, ou deixar assim num canto, postada num pedaço da escrivaninha, para ir olhando de vez em quando, porque essa coisa dos sons, né, que ela vai criando, ela vai enredando a gente, mas às vezes tem um sentido, né, porque a ideia é não fechar os sentidos lá. As pessoas vão achando ainda novas... Olha, tem uma associação com tal coisa, esse pedacinho aqui podia ir para Elf. Sim. Então, a gente vai rodando. Sim. Mas foi muito legal. Que bom, vocês pegaram quase tudo. A obra de Almeida Filho foi devassada. Eu acho que agora a gente chega ao final do curso justamente com essa sensação de que se a gente voltar lá para o primeiro texto, a gente consegue estabelecer conexões e links que a gente leu agora ao final, a gente consegue ter clareza de alguns conceitos que realmente, né, é o que nós falamos já desde o início e o professor Juscelino corroborou na sua palestra, é uma obra, ao mesmo tempo, em diálogo, cíclica, mas ela é um quebra-cabeça. A gente precisa de diferentes partes, né, para ir compondo aí essa grande teoria, esse grande mosaico. E agradeço muitíssimo, né, não só a presença do professor Almeida Filho, mas pela construção desse arcabouço teórico, que tanto, né, usando uma palavra dele, tanto nos ilumina, tanto nos ajuda a repensar também as nossas práticas, o nosso trabalho. Espero que esse curso, a gente ainda vai ter um momento agora de uns 30 minutinhos não gravado, mas espero, né, o nosso compromisso aqui com Maria e Camila era colaborar para revisitar a prática, para pelo menos, né, que vocês pudessem fazer uma análise da abordagem também dos seus trabalhos, visando contribuir para esse trabalho desconhecido que virá agora, principalmente também nesse híbrido depois dessa pandemia toda. Então, só tenho a agradecer aí pela experiência. Obrigado, Antônio. Eu vou pedir licença para sair agora, elogiando muito essa ideia que vocês tiveram e trazer esses escritos todos para uma pauta, né, que permite novos olhares. Foi muito bom, para mim foi extremamente rico. Eu olhei de novo, eu fiquei entusiasmado para escrever mais, eu escrevi textos, depois que começou esse curso. Então, muito obrigado por essa ótima oportunidade.
e eu agradeço muito em nome também dos autores brasileiros, de vocês selecionarem um autor brasileiro para colocar também na pós-graduação uma ideia de revisitação, né, de costura teórica e prática. Então, foi muito bom para a nossa galeria brasileira de escritores, né, de autores que estão representados aí. Agradeço, Juscelino, você, Antônio, todos os colegas que colocaram com tanto carinho essa ideia de recosturar e de achar sentidos nessas coisas. Foi muito bom, desde os textos mais sólidos, assim, de teoria dura, né, até a poesia. A gente podia explorar também as imagens, né, só imagens, como ela tem aparecido ao longo dos anos, como ela foi aparecendo aqui e ali, né, essa questão de imagética, dos gráficos, dos desenhos, então tudo está lá. Se vocês tiverem a ideia de escrever alguma coisa ou forem depois colocar no papel, eu gostaria muito de poder também acompanhá-los, escrever alguma coisa, eu mesmo, como é que eu me sinto, né, e vejo esse trabalho em andamento. Então, muito obrigado, e eu vou pedir licença agora. Se vocês tiverem vocês têm o meu endereço, têm o meu Insta, têm o meu endereço de troca, então ficamos em contato, tá bom, gente? Professor, eu queria só pedir um favorzinho, se a gente pode tirar uma foto para registrar, não sei se Maria consegue fazer um print melhor, ou alguém da turma, para registrar esse momento aqui também. Pessoal, se puder ligar quem está aqui, quem tem a possibilidade de ligar a câmera, seria ótimo. Okay. Maria, avise. Sim, então, só um minutinho, mas eu acho que todos podemos, deixa eu colocar em tela inteira, cada um, se puder fazer... Sim. Faz, porque na verdade... Na verdade, fica... Cada um tem uma disposição diferente, então vai ficar lindo. Todo mundo, quem quiser fazer, a gente compartilha. Oi? Tá feito. Se alguém achar, tá feito. Se alguém conseguir alguma boa, me mande, por favor. Pode deixar, professor. Obrigado novamente. Adeuzinho, conversamos mais depois, então. Tchau. Obrigado, Daniela. Adeuzinho. Obrigado, Juscelino. E obrigado também, Magali, pela presença. Eu vou finalizar agora a gravação. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada, Dani. Obrigada, professora Mari.